sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão, programa especial hoje. Nós estamos fazendo a cobertura do 8º encontro do Tempo de Reflexão. O tema de hoje é temperamento e a gente vai poder ouvir um pouquinho e conhecer um pouquinho os diversos tipos de temperamentos que há na vida do ser humano. Às vezes a gente vê pessoas brigando com o outro, meio que querendo forçar com que ele seja igual a nós, e aí é uma luta em glória, porque nós somos diferentes e somos individuais. Por isso o objetivo dessa palestra de hoje é para que a gente entenda os diversos tipos de temperamentos e como é que a gente pode saber lidar de uma forma homogênea com esses temperamentos que muitas vezes não é igual ao nosso temperamento. Acompanhe nosso programa. Eu vou falar agora com o tenor Márcio José. O Márcio que é amigo meu já, né, Márcio? A gente já... De longa data a gente já se tromba por aí, falando um pouquinho sobre o mundo, um pouquinho das coisas de Deus. E hoje o Márcio veio nos prestigiar, é o 8º encontro do Tempo de Reflexão. E eu fiz questão de convidar o Márcio aqui, porque vocês, a maioria que não conhece, o Márcio também é um homem de Deus, que segue, vive debaixo dos princípios de Deus. E o Márcio está, pela primeira vez que ele está vindo nesse encontro grande, já teve um encontro menor, mas hoje você está vindo aqui nesse encontro maior. Qual a impressão que você está tendo, Márcio, desse público aqui que a gente, e não é nem nós que trazemos, é Deus que traz, né? A gente olha para o rosto das pessoas, para a fisionomia das pessoas, a gente vê os olhos brilhantes, né? Qual a impressão que você está tendo desse nosso 8º encontro? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A modernidade, né, conforme você bem colocou, cega muito as pessoas. E nesse cegar as pessoas, quando você começa a viver assim, muito foco voltado somente ao mundo, acaba tirando todo o seu contato com Deus, né? Então o tempo de reflexão, que eu vi que aqui é obra de Deus pura, nua, como a gente fala, é bênção pura sem mistura, né? É importante que você conheça. Eu tive uma primeira reunião pequena que nós tivemos refletindo sobre a nossa vida nessa comunhão com Deus, principalmente para os empresários, né? E as pessoas que vivem o mundo moderno, com envolvimento com tecnologia, relacionamentos. Então, desconecta, essas coisas ludibria o comportamento das pessoas e acaba desconectando isso com Deus. E aqui no tempo de reflexão eu percebi que tem uma obra muito forte do Senhor Jesus, para que essa união, independente de onde você frequenta, de qual igreja você frequenta, se você é católico, se você é espírita, não vem ao caso. Há um Deus muito forte operando aqui dentro. Eu já me coloquei, inclusive, à sua disposição para colaborar, né? E eu acho que você que está nos assistindo aí, fica atento ao tempo de reflexão, porque é um complemento muito bom na sua vida, já dentro do relacionamento que você já tem na sociedade, no seu trabalho, na escola, na sua igreja, mas aqui é um ponto muito forte da presença de Deus, viu, Luciano? Eu louvo a Deus pela sua vida, por Deus estar te usando muito forte nisso, e o tipo de comunicação e relacionamento que eu pude perceber aqui no tempo de reflexão, ele tem um sentido muito grande para Deus, né? Deus está te usando de uma forma com muita inteligência, né? E é isso que às vezes o mundo precisa, né? As pessoas acham que Deus é a história da carochinha, que a Bíblia é um livro que foi escrito pelo homem, né? Não tem nada a ver. Então, o mundo jaz no maligno e a gente tem que saber se portar diante dele. E o tempo de reflexão é uma ferramenta muito forte de Deus aqui. Agora, Márcio, você tocou numa coisa e num assunto que é essencial, quer dizer, essa questão de religião, né? O que a gente tem visto no mundo é a religião, ou as religiões, prestando um grande desserviço para o reino de Deus. Porque qual é o princípio de Deus? É ter uma grande família. E qual é o princípio de família? A unidade. E o que as religiões têm feito? Separando as pessoas. Criando não, você é católico, não fala com crente. Está na contramão da essência de Deus, né, Márcio? E é por isso que a gente diz aqui no tempo de reflexão que não importa aquilo que você segue fora do tempo de reflexão. O que importa é que você venha para o tempo de reflexão e conheça a palavra de Deus. E esse conhecimento vai te servir como base para que você vá no mundo e avalie aquilo que você tem recebido espiritualmente. Eu acho que
É esse grande objetivo, né, Márcio? Olha, o Ministério de Louvor, porque eu sou engenheiro formado, eu trabalhei na ferrovia, na FEPAS há 23 anos. Existe engenheiro que vira suco e existe engenheiro que vira tenor, né? E eu sou um tenor, todo mundo me conhece, e Deus me colocou o Ministério de Louvor de uma forma mais intensa. O meu Ministério de Louvor, ele não tem placa. Eu conheço muitos padres na cidade, pastores e todo tipo de missionário, e se placa de igreja fosse importante, ela estava no altar, né? Então, quando a gente trabalha única e exclusivamente, que é do nosso dever como cristão, testemunhar a palavra de Deus, não tem. Eu olho da rua, Luciano, uma igreja, e eu olho lá, tem altar lá? Lá é o altar do sacrifício, é lá que eu vou estar, nem vejo a placa. Então é isso que está faltando. A religião é para ligar, e às vezes você quer se tornar... É aquela coisa, né? Deus criou o homem criou a religião. E aí começa a ter essas diferenças. Então o grande desafio do mundo de hoje, e através até dos grandes líderes religiosos que eu vejo, é eles se entenderem, né? Nós temos diferenças, você é diferente de mim, todos temos diferença, mas existe o ponto e o foco comum que é Deus. E da mesma fonte não pode jorrar água amargosa e doce. Então nós precisamos saber que Deus que nós estamos lidando. Qual é esse Deus? Ele tem que ser único. Então não pode. Eu tenho amigos evangélicos, amigos católicos, que me orgulho disso. Me orgulho disso porque sempre quando me relaciono nas amizades, no relacionamento, eu procuro ser um sal. Então se você tiver essa consciência, está tudo certo, pô. Deus se agrada com isso. Tá bom, Márcio. Obrigado pelo prestígio, pelas palavras, pelo incentivo, que você continue nos ajudando a fazer a obra de Deus. Aqui não há nenhum interesse a não ser poder compartilhar a experiência. Muito obrigado por estar nos prestigiando mais esse dia, que você possa continuar conosco e nos ajudando a divulgar esse trabalho. Bom, eu já disse particularmente a você que eu estou à disposição, né? E publicamente eu quero assumir isso, porque as coisas de Deus nós temos que estar totalmente despojados, inclusive publicamente. Então aqui eu selo um compromisso com você de poder estar ajudando nessa obra, porque eu sei que a mão de Deus está muito forte operando aqui. E se prepare, viu, Luciano? Vai crescer, viu? Vai crescer. O Hotel Serra de Jundiaí foi feito pensando em seu bem-estar e conforto. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, o hotel oferece apartamentos projetados e equipados para que cada momento se torne muito mais agradável. Além de áreas de lazer como piscina, quadra poliesportiva e sala de jogos, oferecemos também um centro de convenções com várias salas que atendem todos os tipos de eventos e treinamentos. Também trabalhamos com coquetéis e confraternizações e colocamos à disposição e sem custo um amplo estacionamento monitorado que permite a tranquilidade durante o evento. Venha nos fazer uma visita.
Nossas hospedagens possuem descontos especiais e todos os nossos serviços podem ser pagos através de boletos bancários. Hotel Serra de Jundiaí. A lazer ou a trabalho, aqui seus momentos de descanso serão inesquecíveis. Avenida Comendador Gomercindo Barranqueiros, número 80, Jundiaí. Telefones 11 3378 4300 ou 4582 4113. No TR Responde dessa semana, nós temos a participação de 2 telespectadores. A primeira que nos mandou uma pergunta é a Isabel, da cidade de Itatiba. A Isabel nos escreve: a vida tem sido dura comigo. Estou com problemas de relacionamento e financeiros. Gostaria de conversar com vocês para compartilhar a minha situação. Agradeço desde já a orientação de como posso promover uma visita no tempo de reflexão. Isabel, primeiro, obrigado pela tua confiança, por ter encaminhado e compartilhado a tua situação conosco. A gente tem combatido de uma forma muito incisiva as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que não vêem mais saída pelas suas situações, pelos seus problemas. E a gente tem incentivado com que as pessoas se posicionem espiritualmente. A gente sempre diz que se a pessoa não estiver fortalecida espiritualmente, dificilmente ela vai conseguir avançar diante dos problemas. Você pode falar conosco, Isabel, se dirigindo toda terça-feira às 20 horas no Hotel Serra Jundiaí. Lá a gente tem um encontro, uma reunião, é uma reunião onde a gente tem a oportunidade de compartilhar experiências com as pessoas. E eu acho que é importante a gente conversar mesmo um pouquinho, entender um pouquinho aquilo que você vem passando, para que a gente possa, através dos nossos próprios testemunhos, a gente sempre diz no tempo de reflexão que a gente não vende aquilo que a gente comprou. A gente fala aquilo que a gente viveu, a transformação de vida que a gente teve. Você pode estar conosco na próxima terça-feira, que certamente, através da palavra de Deus, a gente vai poder buscar alternativas aí para que você saia dessa situação que você relatou para nós. A outra telespectadora, é engraçado que a gente tem mais recebido das mulheres, né? Eu acho que os homens têm um pouco de vergonha, que incentiva os homens também a poder estar interagindo conosco. A telespectadora é a Maria Lúcia, da cidade de Jundiaí. Ela escreve: Luciano, parabéns pelo programa. Tenho acompanhado toda semana e tem me ajudado a compreender e esclarecer algumas dúvidas na minha vida. E ela faz 2 perguntas. Primeiro, quando pecamos, sofremos algum castigo de Deus, da parte de Deus? Não, Maria Lúcia, isso é uma coisa que está construída no mundo, que nós temos um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que coloca de castigo. Isso não é verdade, não. Nós temos um Deus que é um Deus amoroso, um Deus que quer sempre o melhor para as nossas vidas, né? A gente não precisa se preocupar, porque o pecado faz parte da essência do ser humano. Desde quando Adão pecou, e todos nós somos descendentes de Adão, a gente acaba de vez em quando caindo, pecando, mas Deus não é um Deus de castigo, não. Deus é um Deus de amor. E toda vez que você reconhecer a tua falha, o teu pecado, e pedir perdão para Deus, diz na palavra de Deus que Deus lança no mar de esquecimento todos os nossos pecados, os nossos defeitos. Que você possa nunca ter medo de Deus, não, né? A gente sempre faz a analogia de pai e de mãe, né? Um filho, o pai e a mãe jamais vai de uma forma incisiva castigar o filho, talvez dê alguma correção, e às vezes Deus faz isso nas nossas vidas. Nos traz alguma correção, mas jamais no sentido de fazer com que a gente sofra. Deus é um Deus de amor, que está de braços abertos para toda vez que a gente reconhecer e se arrepender dos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Para você, telespectador, principalmente o sexo masculino, fica o convite para que você mande tua pergunta para o trresponde@tempodereflexão.com, que a gente possa, através dessa interatividade também, talvez até responder questionamento e dúvidas de outros telespectadores. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Vou conversar agora com a Sheila. A Sheila, que é a minha amiga de classe. Fazemos teologia juntos, nós vamos para o 4º ano e estamos muito envolvidos com as coisas do reino de Deus. Sheila, a primeira vez que você está vindo no encontro do Tempo de Reflexão. A gente está vendo aqui a casa lotada, já é o 8º encontro que nós promovemos, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é temperamento.
Nessa primeira experiência que você está tendo, primeiro contato com esse nosso trabalho, qual a impressão que tá ficando no teu coração, Sheila? Bom, a impressão é que é muito importante nós estarmos participando de eventos como esse, porque nós aprendemos muito, trazemos coisas muito boas para a família, né? E a proposta que é maravilhosa, né? Que está nos ensinando que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Então, para mim, assim, Deus está em primeiro sempre e eu estou sempre buscando acrescentar sempre. Por quê? Porque se Deus estiver em primeiro, tudo corre bem em nossas vidas. Agora você, nosso telespectador que não conhece, a Sheila é uma evangelista. Ela, por onde ela anda, ela fala de Deus, né? Ela fala da palavra de Deus, ela fala da transformação que Deus, assim como trouxe para a minha vida, também trouxe para a vida dela. E o que a gente tem visto, Sheila, não sei se você também compartilha disso comigo, as pessoas têm vergonha de reconhecer Deus, têm vergonha de falar de Deus e estão pagando um preço muito caro por isso, né? Esse trabalho que Deus colocou no teu coração de falar do amor dele, né? Como é que você tem visto essas pessoas hoje, por onde você caminha, quando você se posiciona, começa a falar de Deus, qual a impressão que você está tendo? Que realmente tem esse preconceito, essa vergonha, ou você acha que isso tem diminuído? Olha, assim, nos tempos de hoje, assim, as pessoas estão realmente sentindo um vazio muito grande no coração. E assim, eu sou cabeleireira, então eu tenho muito contato com as pessoas. E as pessoas vão no salão e a gente percebe que elas estão buscando algo. Só que tem um preconceito, só que a gente não pode ter vergonha. Por quê? Porque as pessoas estão precisando. Então, sempre que eu tenho espaço, eu falo mesmo. E eu creio que, assim, a gente não pode perder tempo, porque as pessoas, elas estão buscando, mas elas têm preconceito. Então, se encontram alguém que vai falar do amor de Deus, a pessoa ela se abre, porque é difícil pessoas que estão preparadas para isso. Então, eu percebo que os clientes, eles buscam isso, porém, a gente vai falar realmente quando for do Senhor, o Senhor prepara, né, o momento para a gente estar evangelizando, colocar a sementinha no coração da pessoa, e eu não perco a oportunidade, entendeu? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo do amor de Deus, e eu percebo que as pessoas, elas têm um interesse muito grande nisso. E realmente a semente é colocada, a pessoa recebe a palavra e ela traz aquilo para a vida dela com uma intensidade tão grande que ela ela vai, começa a ler a Bíblia, ela sabe o que é bom. E aí a gente fazendo o nosso trabalho encaminha ela para Jesus. Amém. Obrigado, viu, pelo teu prestígio. Estou feliz de você estar aqui com a gente hoje e que você continue conosco. Obrigado, Sheila. Tudo de bom, Deus abençoe. Conversar agora com o meu amigo João Peixoto. João, a gente já tem uma história fora do tempo de reflexão e mais voltado para o mundo corporativo, né? Às vezes que a gente tem lá, os poucos momentos que a gente tem de encontro, e aí mais da minha parte, porque eu sou mais incisivo, a gente fala das coisas do reino de Deus, né? E eu convidei o João para estar conosco nesse 8º encontro, o último de 2011, e o João veio aqui me honrar e trazer alegria no meu coração de poder compartilhar com o João esse trabalho que a gente desenvolve aqui no TR. E esse encontro que você está participando aqui hoje, qual a impressão que você está tendo, João? Ver a casa lotada mais uma vez, as pessoas muito atentas em tudo aquilo que está falando. Qual a impressão que você está tendo da primeira participação do TR? Eu não acredito assim. Os nossos encontros, na verdade, comerciais, né, que nós tivemos feito, invariavelmente eles caminhavam para se falar de Deus.
E como, acho que toda pessoa normal, põe isso em dúvida, põe em questionamento, põe essa questão de transparência no negócio, como é que eu separo uma vida espiritual da vida do meu cotidiano, como é que eu consigo trabalhar com isso ao longo do dia. E assim, a experiência do tempo de reflexão hoje tem dado algumas respostas para esse caminho, como fazer essa separação. Então, quando a gente começa a enxergar que é possível fazer a separação, sem abandonar o gosto, sem abandonar o que a gente buscou a vida toda, sem abandonar algumas coisas do outro mundo, mas fazendo com que elas caminhem para o outro lado. Então, trazer para o outro lado essas coisas, né? E aí a gente conseguir peneirar e filtrar um pouco mais se realmente a gente estava naquele caminho, se essas coisas são verdadeiras da nossa vida. Eu vejo que você tem ousado também, né, João? Pouco a gente fala, já fala, tive uma experiência de eu falei que Deus para um cidadão aqui. E o que a gente tem visto no mundo corporativo é muita vergonha, né, João? Como é que você vê essa questão das pessoas terem vergonha de reconhecer o teu Criador? Quer dizer, é um contrassenso enorme aí, que é muito colocado por questão de mundo, aquilo que eu falei hoje, questão de sociedade, de religiosidade, as pessoas terem vergonha. Como é que você vê hoje a vergonha na vida das pessoas, principalmente no mundo corporativo, de se falar de Deus? Luciano, eu acredito que existe a vontade de se externar isso, não se é conhecido o caminho para isso, né? Porque não é possível que alguém consiga viver introspectivamente, fechado, sofrendo e não buscando efetivamente um caminho para isso, né? Então, eu tenho encontrado como falar de Deus, às vezes nem usando só a palavra Deus, né? Mas mostrando que existe esse caminho. Então, assim, essas pessoas que trabalham com essa vergonha têm no íntimo essa vontade de botar para fora, né? É uma questão de posicionar, né? Tem que se posicionar e começar a falar. Vai falar a primeira vez meio tímido, a segunda vai se abrir um pouquinho mais, na terceira vira uma coisa natural. E acho que praticamente com tudo que a gente resolve fazer, né? A primeira vez é difícil, a segunda passa um pouco mais fácil, a terceira a gente está fazendo sem perceber e falando, direcionando, conseguindo fazer com que as pessoas caminhem junto com a gente de mão dada. Tá bom, João. Obrigado pelo teu prestígio, por estar aqui nos prestigiando. O convite para você continuar conosco é permanente. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, telespectador, pelo prestígio, por estar em mais um Tempo de Reflexão, nosso programa semanal no canal 25 da NET. Fica o convite para que você esteja conosco toda terça-feira, às 20 horas da noite, no Hotel Serra Jundiaí. Obrigado pelo teu prestígio, que Deus abençoe a todos. Até lá.